O som ensurdecedor da sirene cortava o ar matinal de São Paulo enquanto o caminhão dos bombeiros acelerava pelas ruas congestionadas. Sargento Rafael Mendes ajustou o capacete e verificou o equipamento pela terceira vez naquela manhã. Aos 35 anos, com 15 anos de serviço no Corpo de Bombeiros, Rafael havia visto de tudo, desde gatos presos em árvores até tragédias que o assombravam nas noites insones. Incêndio em prédio residencial na Vila Madalena, gritou o comandante por cima do barulho. Apartamento no 10º andar, possíveis vítimas presas. Rafael sentiu o familiar aperto no estômago. Incêndios em prédios altos sempre eram complicados. O tempo era inimigo, e cada segundo perdido poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele pensou em sua própria filha, Júlia, de apenas 8 anos, que naquele momento estava na escola, segura e protegida. O prédio já estava envolvido em fumaça quando chegaram. Moradores se aglomeravam na calçada, alguns em pijamas, outros carregando pertences apressadamente escolhidos. O fogo havia começado no 9º andar e se espalhava rapidamente pela estrutura antiga do edifício. Mendes, você vai com a equipe de resgate, ordenou o comandante. Relatórios indicam que ainda há uma família presa no 10º andar, apartamento 1005. Rafael assentiu, colocou a máscara de oxigênio e seguiu em direção ao prédio. A escada estava cheia de fumaça densa e negra. Cada degrau parecia uma eternidade. No 8º andar, o calor era quase insuportável. No 9º, as chamas dançavam pelas paredes como demônios laranja. Quando chegaram ao 10º andar, Rafael ouviu algo que fez seu sangue gelar, o choro de uma criança. Não era um choro qualquer, era o som desesperado de alguém aterrorizado, perdido na escuridão mortal da fumaça. Aqui! Gritou Rafael para sua equipe. Apartamento 1005. A porta estava trancada. Com alguns golpes de machado, conseguiram abri-la. O apartamento estava tomado pela fumaça, mas o fogo ainda não havia chegado até ali. Rafael entrou primeiro, seguindo o som do choro. Na sala, encontrou um menino de cerca de 7 anos, encolhido atrás de um sofá, tossindo violentamente. Ei, campeão, está tudo bem, disse Rafael, aproximando-se devagar. Sou bombeiro, vim te tirar daqui. O menino, com os olhos arregalados de terror, olhou para Rafael. Era um garotinho negro, magro, com os cabelos cacheados grudados de suor. Estava usando um pijama do Homem-Aranha e segurava um ursinho de pelúcia marrom. Minha mãe, ela saiu para comprar remédio para vovó, soluçou o menino. Ela disse que voltava logo, mas o fogo veio. Rafael sentiu o coração apertar. A criança estava sozinha, abandonada pelo destino naquele momento de terror. Sem hesitar, ele pegou o menino no colo. Como você se chama, campeão? Miguel, respondeu o menino, agarrando-se ao pescoço de Rafael como se fosse sua única salvação. Certo, Miguel. Vamos sair daqui. Você vai ficar bem, eu prometo. A descida foi ainda mais perigosa. O fogo havia se espalhado pelo corredor, e Rafael precisou encontrar uma rota alternativa. Carregando Miguel, ele subiu até o terraço do prédio, onde outro bombeiro os aguardava com equipamento de rapel. Não olhe para baixo, Miguel, disse Rafael enquanto se preparavam para descer pela lateral do prédio. Olhe para mim, tá bom? Conte comigo uma história sobre o Homem-Aranha. E assim, enquanto desciam lentamente pela parede externa do prédio em chamas, Miguel contou sobre como o Homem-Aranha salvava as pessoas, exatamente como Rafael estava fazendo com ele naquele momento. Quando chegaram ao térreo, uma multidão os aguardava. Rafael entregou Miguel aos paramédicos, que imediatamente começaram a verificar se ele havia inalado muita fumaça. O menino parecia bem, apenas assustado. Minha mãe! Gritou Miguel de repente. Onde está minha mãe? Foi então que uma mulher apareceu correndo entre a multidão. Era uma mulher negra, elegante, vestindo um terno escuro, com os cabelos presos em um coque impecável. Mesmo em desespero, havia algo nela que transmitia autoridade e classe. Miguel! Meu filho! Ela gritou, correndo em direção à ambulância. Mãe! O bombeiro me salvou. Ele é como o Homem-Aranha. Miguel apontou para Rafael. A mulher abraçou o filho como se não o visse há anos, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Depois, ela se voltou para Rafael, que estava tirando o equipamento. Obrigada, disse ela, a voz embargada. Obrigada por salvar meu filho. Eu sou Helena Santos. Rafael assentiu, sorrindo cansado. Apenas fiz meu trabalho, senhora. O importante é que Miguel está bem. Helena o estudou por um momento,
como se estivesse gravando cada traço do rosto dele na memória. Qual é seu nome? Sargento Rafael Mendes. Sargento Rafael Mendes, ela repetiu. Nunca esquecerei esse nome. Nos dias seguintes, Rafael não pensou mais no incidente. Era rotina para ele, salvar vidas, voltar para casa, repetir no dia seguinte. Sua vida seguia o mesmo padrão há anos. Trabalho, casa, cuidar da filha Júlia nos fins de semana que tinha custódia, tentar pagar as contas no final do mês. Rafael morava em um pequeno apartamento em Guaianazes, na periferia de São Paulo. O salário de bombeiro não era generoso, e desde o divórcio, as coisas haviam ficado ainda mais apertadas. Ele havia perdido a casa no processo de separação e agora dividia um apartamento de 2 quartos com um colega de trabalho. 15 dias após o incêndio, Rafael chegou em casa depois de um plantão particularmente difícil. Haviam atendido 3 ocorrências, um acidente na Marginal Pinheiros, um vazamento de gás em uma favela e um incêndio em um galpão industrial. Estava exausto. Ao verificar as correspondências, encontrou uma carta diferente das outras. O envelope era de papel grosso, caro, com um timbre dourado. Dentro, havia uma carta manuscrita em papel com cabeçalho elegante. Caro Sargento Rafael Mendes. Espero que esta carta o encontre bem. Sou Helena Santos, mãe de Miguel, o menino que o senhor salvou heroicamente no incêndio do dia 15 de agosto. Desde aquele dia, não consigo parar de pensar na coragem e dedicação que o senhor demonstrou. Gostaria muito de encontrá-lo pessoalmente para expressar minha gratidão adequadamente. Seria possível nos encontrarmos para um café? Tenho uma proposta que pode interessá-lo. Atenciosamente. Helena Santos. No final da carta, havia um cartão de visita. Helena Santos, CEO, Grupo Santos Empreendimentos. Rafael Googled, o nome da empresa. Seus olhos se arregalaram quando viu os resultados. Grupo Santos Empreendimentos era uma das maiores construtoras do país, com projetos que somavam bilhões de reais. Helena Santos era listada como uma das mulheres mais ricas do Brasil. Alguns dias depois, Rafael estava sentado em um café elegante Moema, completamente deslocado em seu uniforme de bombeiro. Ele havia saído direto do trabalho para o encontro, sem tempo para trocar de roupa. Helena chegou pontualmente, vestindo um vestido azul marinho que provavelmente custava mais do que Rafael ganhava em um mês. Mas seu sorriso era caloroso e genuíno. Sargento Mendes, muito obrigada por vir, disse ela, estendendo a mão. Pode me chamar de Rafael, respondeu ele, ainda se sentindo desconfortável naquele ambiente. Eles se sentaram, e Helena pediu 2 cafés. Como está Miguel? Perguntou Rafael. Bem, graças ao senhor. Ele fala do senhor todos os dias. Desenha bombeiros o tempo todo e diz que quer ser igual ao tio Rafael quando crescer. Rafael sorriu. Crianças se recuperam rápido. Fico feliz que ele esteja bem. Helena o observou por um momento. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem filhos? Tenho uma filha, Júlia. Ela tem 8 anos. E, perdão pela indiscrição, mas o senhor enfrenta dificuldades financeiras? Rafael ficou vermelho. Por que pergunta? Porque quero fazer uma proposta. Você salvou o que tenho de mais precioso no mundo. Meu filho é tudo para mim. Perdi meu marido em um acidente de carro há 3 anos, e desde então somos só eu e Miguel. Ela pausou, mexendo no café. Fiz uma pesquisa sobre você, Rafael. Sei que é divorciado, que mora em Guaianazes, que tem dificuldades para pagar a pensão da sua filha. Sei que é um homem honesto e trabalhador. Rafael se sentiu invadido. Não entendo onde quer chegar. Quero oferecê-lo um trabalho. Chefe de segurança da minha empresa. Salário inicial de R$ 15.000 por mês, plano de saúde para você e sua filha, vale alimentação, 13º, férias remuneradas. Depois de 1 ano, se tudo correr bem, aumentamos para 20.000. Rafael quase cuspiu o café. R$ 15.000. É pouco para começar, eu sei, mas... Senhora Helena, eu ganho R$ 3.500 por mês como bombeiro. 15.000 é mais do que eu sonhei ganhar na vida. Helena sorriu. Então aceita. Mas, por quê? Não tenho experiência em segurança empresarial. Tem algo melhor que experiência, caráter. Você arriscou sua vida para salvar meu filho sem conhecê-lo, sem saber quem éramos. Preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Alguém que coloque a vida das pessoas acima de tudo.
Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Teria que deixar o corpo de bombeiros? Sim. Mas pense, Rafael, com esse salário, você poderia ter uma vida melhor, dar melhores condições para sua filha, talvez até conseguir um apartamento maior para ter mais tempo com ela. A proposta ecoava na cabeça de Rafael. Ele amava ser bombeiro, mas a realidade financeira era cruel. Quantas vezes havia perdido o sono se preocupando com as contas? Quantas vezes havia se sentido impotente por não poder dar uma vida melhor para Júlia? Posso pensar. Claro. Mas não demore muito. Preciso de alguém o quanto antes. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Ligou para sua ex-esposa, Marina, e contou sobre a proposta. 15 mil reais, ela repetiu, incrédula. Rafael, você não pode recusar isso. Pense na Júlia. Mas e se não der certo? E se eu não for competente? Você salvou o filho dela de um incêndio. Se isso não é competência, eu não sei o que é. Rafael também conversou com seu pai, um aposentado que havia trabalhado a vida toda como mecânico. Filho, disse o velho, oportunidades como essa aparecem uma vez na vida. Você sempre foi bombeiro por vocação, não por dinheiro. Mas às vezes a vida nos dá uma chance de fazer o bem de uma forma diferente. 3 dias depois, Rafael estava novamente no café, desta vez vestindo a única roupa social que possuía, um terno preto que havia comprado para o casamento de um primo anos atrás. Aceito, disse ele, simplesmente. Helena sorriu amplamente. Ótimo! Quando pode começar? Preciso cumprir o aviso prévio no Corpo de Bombeiros. 30 dias. Perfeito! Nesse tempo, providenciarei um treinamento básico em segurança empresarial. Você irá trabalhar diretamente comigo, aprenderá sobre empresa, conhecerá os protocolos. Ela deslizou um cartão pela mesa. Este é o endereço da sede da empresa. Segunda-feira, às 9 horas. Os 30 dias passaram como um turbilhão. Rafael se despediu dos colegas bombeiros com um misto de tristeza e ansiedade. Eram 15 anos de história, de irmandade, de propósito. Mas também era uma nova chance. No seu primeiro dia na Santos Empreendimentos, Rafael ficou impressionado com as instalações. O prédio era moderno, com vidros espelhados e mármore importado. Funcionários bem vestidos caminhavam apressados pelos corredores, carregando pastas e tablets. Helena o apresentou pessoalmente a todos os departamentos. Este é Rafael Mendes, nosso novo chefe de segurança. Ele salvou meu filho de um incêndio e agora faz parte da nossa família. A história se espalhou rapidamente pela empresa. Rafael se tornou uma espécie de celebridade interna. Funcionários o cumprimentavam com admiração, e ele se sentia desconfortável com toda aquela tensão. Suas responsabilidades incluíam supervisionar a segurança de todos os empreendimentos da empresa, coordenar equipes de vigilância, desenvolver protocolos de emergência e garantir que todos os projetos seguissem as normas de segurança. No primeiro mês, Rafael se dedicou intensamente. Estudou cada projeto, cada protocolo, cada norma de segurança. Sua experiência como bombeiro se mostrou valiosa. Ele conseguia identificar riscos que outros não viam. Em uma inspeção de rotina em um canteiro de obras, Rafael descobriu uma irregularidade grave. Os extintores de incêndio estavam vencidos há mais de um ano. Imediatamente, ele paralisou a obra e exigiu a troca imediata de todos os equipamentos. Você salvou vidas novamente, disse Helena quando soube do incidente. Se tivesse acontecido um incêndio ali. Com o primeiro salário, Rafael conseguiu alugar um apartamento de 2 quartos em um bairro melhor. Pela primeira vez em anos, Júlia teve um quarto só para ela quando visitava. A menina ficou encantada com a nova realidade do pai. Papai, você ficou rico? Perguntou ela, curiosa. Não, filha. Apenas tive uma oportunidade e estou trabalhando duro para aproveitá-la. Meses se passaram, e Rafael se adaptou completamente à nova vida. Ele e Helena desenvolveram uma relação profissional sólida, baseada em confiança mútua. Ela consultava Rafael sobre todas as decisões importantes relacionadas à segurança, e ele nunca decepcionava. Miguel, o menino que Rafael havia salvado, frequentemente visitava o escritório da mãe. Sempre que via Rafael, corria para abraçá-lo. Tio Rafael, você viu que eu desenhei você voando como super-homem? A criança havia criado um vínculo especial com Rafael. Nos fins de semana, quando Helena trabalhava, Rafael às vezes levava Miguel para passear no parque junto com Júlia. As duas crianças se tornaram grandes amigos. Uma tarde,
Helena chamou Rafael para uma conversa particular. Rafael, quero falar sobre uma coisa importante, disse ela, parecendo nervosa. Claro, pode falar. Você mudou nossa empresa. Desde que chegou, reduzimos em 70% os acidentes de trabalho. Nossos funcionários se sentem mais seguros, nossos projetos são mais confiáveis. Você trouxe algo que dinheiro não compra: integridade. Rafael ficou sem palavras. Quero fazer você sócio da empresa. 5% das ações. Isso significaria cerca de R$ 2 milhões em patrimônio, mais participação nos lucros. Helena, eu não sei o que dizer. Você salvou meu filho. Mas além disso, você salvou minha empresa. Meu marido sempre dizia que sucesso sem propósito é vazio. Você trouxe propósito de volta para o que fazemos. Rafael aceitou a proposta, mas insistiu em uma condição: parte dos lucros seria destinada a um fundo de assistência para famílias de bombeiros e policiais mortos em serviço. Não posso esquecer de onde vim, disse ele. Nem das pessoas que continuam lá, arriscando suas vidas todos os dias. 2 anos depois, Rafael estava irreconhecível. Não fisicamente, ele mantinha o mesmo porte atlético e o mesmo sorriso honesto. Mas sua vida havia sido completamente transformada. Ele morava em um apartamento luxuoso em Moema. Júlia estudava em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, e ele tinha uma conta bancária que jamais imaginou possuir. Mas o que mais o orgulhava era o fundo de assistência, que já havia ajudado dezenas de famílias. Em uma manhã de sábado, Rafael estava no parque com Júlia e Miguel quando Helena se aproximou. Ela parecia diferente, mais relaxada, mais feliz. Posso conversar com você? Perguntou ela. Eles se afastaram um pouco das crianças, que brincavam no playground. Rafael, estes 2 anos foram os melhores da minha vida desde que perdi meu marido. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Você trouxe algo que eu não sabia que estava faltando. Rafael a olhou, confuso. Estou me apaixonando por você, disse ela, simplesmente. O coração de Rafael disparou. Ele havia sentido algo também, mas nunca ousou admitir. Helena era sua chefe, uma mulher milionária, completamente fora da sua liga. Helena, eu... Não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Independentemente do que aconteça entre nós, você sempre será parte da nossa família. Você salvou Miguel, mas também salvou a mim. Naquela noite, Rafael refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. Tudo havia começado com um momento de coragem, um instante em que ele havia feito o que sempre fazia: colocar a vida de outra pessoa acima da sua própria segurança. Ele pensou no menino assustado que havia encontrado atrás do sofá, no choro desesperado que o havia guiado através da fumaça mortal. Pensou na mulher elegante que havia aparecido correndo entre a multidão, em como o destino havia entrelaçado suas vidas de forma tão inesperada. Uma semana depois, Rafael convidou Helena para jantar. Não em um restaurante luxuoso, mas em sua casa. Ele cozinhou pessoalmente, uma habilidade que havia desenvolvido por necessidade durante os anos difíceis após o divórcio. Este é o melhor jantar que já tive, disse Helena, provando o risoto que Rafael havia preparado. Não exagere, riu Rafael. Sei que você frequenta os melhores restaurantes da cidade. Não é sobre a comida, Rafael. É sobre quem preparou, sobre o carinho que foi colocado em cada detalhe. Eles conversaram até tarde da noite sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Helena contou sobre a pressão de administrar um império empresarial, sobre a solidão de carregar tantas responsabilidades. Rafael falou sobre os anos de dificuldades, sobre como às vezes se sentia pequeno diante dos desafios da vida. Você sabe qual foi o momento em que me apaixonei por você? Perguntou Helena. No incêndio? Não. Foi quando você insistiu em criar o fundo de assistência. Você tinha acabado de receber a maior oportunidade da sua vida e a primeira coisa que pensou foi em como poderia ajudar outros. Naquele momento, eu soube que você era especial. 6 meses depois, Rafael e Helena se casaram em uma cerimônia simples e íntima. Júlia e Miguel foram os pajens, radiantes de felicidade por finalmente terem uma família completa. A história se espalhou pela mídia como um conto de fadas moderno. O bombeiro que salvou uma criança e acabou encontrando não apenas sucesso financeiro, mas também o amor verdadeiro. Mas para Rafael, o mais importante não era o dinheiro ou a fama. Era o fato de que, 5 anos depois daquele dia fatídico, ele ainda conseguia dormir em paz, sabendo que havia feito a coisa certa. Miguel, agora com 12 anos, continuava desenhando super-heróis. Mas seus desenhos haviam mudado.
Agora ele desenhava bombeiros, médicos, professores, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Tio Rafael, disse ele um dia, eu descobri que não preciso de superpoderes para ser um herói. É verdade, Miguel. Às vezes basta ter coragem para fazer o que é certo. Como você fez comigo? Rafael abraçou o menino. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Você que trouxe a magia para a nossa vida. Anos mais tarde, quando contava a história para outros, Rafael sempre terminava da mesma forma. Eu entrei naquele prédio pensando que ia salvar uma criança. Não sabia que quem estava sendo salvo era eu. O fundo de assistência criado por Rafael cresceu e se tornou uma das maiores organizações de apoio a famílias de profissionais de segurança pública do país. Helena e Rafael tiveram mais 2 filhos, que cresceram ouvindo a história de como papai e mamãe se conheceram. Miguel se tornou bombeiro, como havia prometido quando criança. No dia da sua formatura, ele dedicou o diploma ao homem que havia salvado sua vida e lhe ensinado que heróis existem de verdade. Rafael, agora com 45 anos, às vezes passava em frente ao prédio onde tudo havia começado. O edifício havia sido reformado após o incêndio, mas para ele sempre seria o lugar onde o destino havia intervindo em sua vida. Ele pensava em todas as pequenas decisões que haviam levado àquele momento crucial: a escolha de se tornar bombeiro, a decisão de entrar primeiro no apartamento, a coragem de carregar Miguel escada abaixo através da fumaça mortal. Às vezes uma única decisão pode mudar tudo, ele disse uma vez em uma palestra para jovens bombeiros. Não é sobre ser herói. É sobre ser humano. É sobre olhar para o outro e pensar, se fosse meu filho ali, o que eu gostaria que alguém fizesse? E assim, a história do bombeiro que salvou uma criança e encontrou uma nova vida se tornou lenda no quartel onde Rafael havia trabalhado. Novos bombeiros ouviam o relato e se inspiravam a dar sempre o melhor de si. Porque no final das contas, Rafael havia aprendido que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro ou no sucesso profissional. Estava na certeza de que, quando a vida o havia colocado diante de uma escolha crucial, ele havia escolhido o amor ao próximo acima de tudo. E essa escolha havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Miguel cresceu sabendo que existem pessoas dispostas a sacrificar tudo por um estranho. Júlia aprendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não em sua conta bancária. Helena descobriu que é possível encontrar o amor verdadeiro de onde menos se espera. A história termina, mas o legado continua. Porque toda vez que um bombeiro entra em um prédio em chamas, toda vez que alguém estende a mão para ajudar um desconhecido, toda vez que a humanidade escolhe a compaixão sobre a indiferença, a história de Rafael se repete. E em algum lugar, em meio à fumaça e ao caos do mundo, outro herói está nascendo, pronto para descobrir que salvar uma vida pode ser o primeiro passo para salvar a própria.